Você tem um minuto para Deus? Quero perguntar para você se você já sentiu algum momento aí da sua vida, às vezes a sua vida aí sem vida, sem movimento, às vezes você pensando que não tem solução, não tem o que fazer. Eu tenho uma palavra para você. O mesmo Deus que foi ressuscitado pela graça do Espírito Santo, Ele pode mover, Ele pode transformar também a sua vida. Porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus, Ele está habitando dentro de você. E aquilo que parece impossível, para Ele tudo é possível. Ele é capaz sim de transformar. Porque o Espírito Santo, Ele é o poder da ressurreição. Ou seja, quando Jesus estava lá na mansão dos mortos, foi o próprio Espírito Santo que lhe devolveu a graça da vida eterna. Interessante pensar que o Espírito Santo, ele é o poder da ressurreição, como também o poder da criação. Lá em Romanos 8:11, assim diz para nós: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal. Quem que é esse Espírito Santo? É o Espírito que venceu a morte, que venceu o túmulo, que venceu o impossível. Quando nós falamos o Espírito Santo Criador, quando a terra estava sem forma, em trevas, sem luz, o Espírito Santo estava lá pairando sobre as águas. Isso é algo muito profundo. Isso significa que nós servimos um Deus vivo, um Deus real, ou seja, um Deus que está habitando dentro de nós, de mim, de você. Então, eis que esse Espírito Santo, ele fez parte de toda a criação do mundo, de toda a criatividade, de cada partícula, de cada existência. O Espírito Santo fez parte dessa criação, como diz lá em Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele trouxe esse movimento, ele trouxe forma, ele trouxe luz. Ele trouxe criação, ele trouxe ordem onde estava vazio. O Espírito Santo estava lá. Então o Senhor está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, revelando coisas profundas. Ou seja, o Espírito Santo, ele não se assusta com o caos, com a escuridão, com o medo, com a situação impossível, porque ele é o Deus em movimento, é o Deus que restaura, é o Deus que edifica. Então, ele transforma a criação, ele cria de novo, ele refaz de novo, a partir do momento que você entrega essa dependência a ele. Que quando nós falamos de dependência, é você estar na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não foge, ele confronta, ele transforma, ele age dentro de você. Então, isso muda tudo, né? Então, nós estamos, além de carregar o Espírito, além de carregar a fé, nós estamos também carregando a presença. Nós somos essa arca da aliança que carrega Deus dentro de nós, o Espírito Santo de nós. Nós estamos carregando o poder de Deus em nós através da pessoa do Espírito Santo. Não é força humana, mas é sobre essa dependência, voltar ao primeiro amor, ao primeiro resgate, né? Estar sempre na direção do Espírito Santo, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo. E esse poder, ele está em nós, ele pode afetar, ele pode transformar, ele pode mover qualquer situação que nós estejamos vivendo, que nós possamos confiar nesse Deus Espírito Santo que vai nos dar direção, que nos vai dar força, que vai nos dar orientação, que vai nos dar poder, que vai nos dar restauração. Porque nós precisamos todos os dias ter essa efusão, esse batismo no Espírito Santo, porque o revivamento, esse reavivar, ele não é
apenas um evento, mas é o retorno à dependência, é o retorno ao relacionamento com Deus, porque quando nós voltamos a essa dependência do Espírito Santo, o fogo reacende, a alma é avivada, a alegria brota de novo, o amor brota de novo, o desejo de servir com mais amor, com mais força, brota de novo. Então, que nós possamos entrar nessa dependência do Espírito Santo. E quando nós falamos de dependência do Espírito Santo, é quando nós consultamos Ele antes de agir, antes de falar, ouvir antes de decidir e orar antes de reagir. Então, que nós possamos hoje estar nessa força do Espírito Santo, porque a nossa força espiritual, ela vai nascer de uma rendição. Ao mesmo tempo que Jesus estava rendido ao Pai, em obediência ao Pai, nós precisamos hoje também estar rendidos ao Espírito Santo. Então, que você possa hoje, em todas as áreas da sua vida, receber vida nova, receber poder, receber ação sobrenatural do Espírito Santo. Essa situação que para você parece impossível, que seja hoje possível na sua vida. Que você possa dizer: vem Espírito Santo, eu quero voltar a esta dependência, eu quero voltar a ter esse relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa sair para fora, através da minha voz, através dos meus sentidos. Que o Senhor possa revelar sobrenaturalmente o poder de Deus, a ação de Deus em nós. Vai revelando, Senhor, a Tua presença em mim, que ela possa sair através de mim. Que nós possamos hoje pedir: vem Espírito Santo. Amém?